Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Football. Seguinte pessoal, a gente vai falar sobre o Neymar, tá? E sobre uma fala que eu tive acompanhando, não do Neymar especificamente essa fala, mas que me fez refletir. Vou começar colocando alguns pontos no lugar para a gente poder ter a mesma base para trocar essa ideia. Eu comentei com vocês que eu mudei de cidade, né? Eu saí de Viçosa, vim para Limeira, né? E comecei a frequentar as aulas do professor Alcides Scaglia, né? Fica um abraço para ele, a todos que são tanto da aula de futebol quanto da aula de jogo. E acompanhando as aulas a gente falou sobre a questão do lúdico no jogo, né? Do lúdico enquanto liberdade de expressão, tá? E aí eu acho que a gente pode fazer um paralelo com a situação atual do Neymar. Iago, você vai fazer isso? Vou. Quando eu falo liberdade de expressão, entendam que é a liberdade de expressão no ato de jogar, tá bom? Iago, a gente vai falar de política, não, esquece, tá? Esquece Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, se ele vai poder falar no Twitter ou não. Não me preocupa isso agora nesse momento da discussão. Não é isso que eu estou colocando em pauta. A pauta está sendo relacionada ao ato de jogar, tá? Esse é um canal de futebol, não é um canal de política. Então a gente não vai falar da situação política ou da opinião política ou da posição política que alguém vai ter, tá? Então, nesse cenário que a gente está analisando, e na última semana a gente teve essa notícia, a gente viu que o Neymar teve uma notícia vinculada ao The Athletic, onde se falava sobre a questão da renovação de contrato do Neymar com o Paris Saint-Germain, que vai até 2027, né? E que o Neymar teria falado a um grupo de amigos, esse grupo de amigos teria soltado para a imprensa que ele gostaria de encerrar a carreira no Paris Saint-Germain. E aí eu vou pegar uma fala da Clara Albuquerque, da TNT Sports, tá? Ela é a correspondente na França e tem acompanhado mais de perto a situação do Paris Saint-Germain. Então eu acho importante ouvi-la nesse momento para entender um pouco os elementos que estão aí nesse ambiente para a gente poder vincular com aquela primeira parte que é do lúdico, tá? E eu juro que a gente vai ter um vínculo, tá? Então vamos a esta fala do pessoal da TNT e principalmente da Clara, porque é quem a gente vai focar essa fala nesse momento. Vamos mudar de assunto para falar de Neymar. Rapidamente a gente vai falar sobre uma notícia que saiu hoje do The Athletic, que não tem uma aspa do Neymar, não tem uma confirmação, mas também não tem nenhuma negativa de que o Neymar teria afirmado a algumas fontes claras de que não quer deixar o Paris Saint-Germain, e não é agora, é nunca e jamais. Está super feliz na França e quer ficar para sempre nesse clube que ele tanto ama, Clara Albuquerque. A informação é que o Neymar quer se aposentar no PSG, e aí vale primeiro a gente lembrar que o Neymar tem contrato até 2027, então seria ainda a temporada depois da Copa do Mundo, né? E há alguns dias o L'Équipe deu a informação, quando começou a surgir um pouco daquela especulação de possibilidade de Neymar sair, etc., de que o interesse do Neymar era cumprir o contrato. E aí, essa notícia, ela vai um pouco além, né? Ela, além de cumprir o contrato, Neymar gostaria de se aposentar no PSG. Eu acho que nesse momento, eu não fui surpreendida pela notícia, tá? Mas por que eu não fui surpreendida? Porque o Neymar, nos últimos 2 anos, ele tem assinado papéis e tomado ações que são no caminho dele se manter no PSG. O último ano, que foi no caso em junho, né? Enfim, junho de 2022, o Marcelo, inclusive, trouxe essa informação de que o Neymar teve a possibilidade de sair do PSG e ele não sai por conta de uma Copa do Mundo. Porque, obviamente, fazer uma mudança ali naquele momento não era interessante, faltando 6 meses, menos de 6 meses para uma Copa do Mundo. Naquele momento, o Neymar estendia o contrato dele até 2027. Nesse momento, eu entendo o Neymar não querer sair do PSG. Mas no ano anterior, ele já tinha feito uma renovação até 2026 e no ano passado ele fez uma renovação até 2027. Que, ao menos a informação que a gente tem de imprensa francesa, é de que são escolhas do Neymar ativar essas cláusulas. Então, nos últimos 2 anos, o Neymar tem ativado cláusulas que o deixam ainda mais preso no sentido contratual mesmo, ao PSG. Então, ele está dando sinais de que ele cada vez mais coloca o caminho dele a longo prazo
no PSG. Ainda que ele não saísse do PSG na temporada passada, ele poderia não ter ativado essas cláusulas e ter um contrato mais curto no PSG. Não é o caso. Então, por conta dessas ações do Neymar, não me surpreende que ele não queira sair, não me surpreende que ele queira cumprir o contrato. Me surpreende só um pouco que depois de 2027 o Neymar, por exemplo, não queira voltar para o Brasil, como a gente tem visto outros grandes jogadores fazerem mais no fim de carreira. Enfim, muito mais recentemente, Suárez, Marcelo e o Neymar, mesmo em fim de carreira, eu acho que ele seria endeusado no Brasil. Então, é contraditório, porque ao mesmo tempo a gente fala aqui o quanto que a nossa percepção é uma percepção de uma conexão inexistente entre ele e o clube. O Neymar está sempre irritado em campo. O Neymar, nessa temporada, por mais que ele tenha números muito positivos de gols e assistências, o Neymar tem 9 cartões amarelos na temporada, ele tá sempre irritado em campo, ele tá impaciente com diversas coisas, ele deixa claro em coletivas que ele não tá satisfeito com certos posicionamentos e certas coisas que acontecem no clube. Há algum tempo atrás ele disse que não sabia quanto tempo ia aguentar. Então é contraditório que ele tome atitudes que cada vez mais o prendem no PSG, mas a visão que a gente tem é de que ele não tá feliz e de que o casamento não funciona mais para nenhuma das duas partes. Então é meio contraditório, mas é o que temos nesse momento aí, a situação. Eu vou só ficar na fala da Clara. Tá? A discussão vale muito a pena, tá no canal da TNT de Cortes. Vale muito a pena vocês darem uma olhada nisso, tá? Mas eu vou ficar só na fala da Clara, porque nela já tem os elementos que a gente vai precisar para essa discussão que a gente vai fazer agora. Quando a gente fala do Neymar, ou quando a gente fala do Vinícius Júnior, ou quando a gente fala de outros jogadores, Ronaldinho, jogadores onde o excesso de lógica atrapalha, e o excesso de lógica que eu digo é o seguinte: você precisa posicionar o jogador aberto na ponta esquerda para ele pegar a bola o mais próximo da linha lateral e aí poder avançar com grandes espaços. Esse jogador tem que ficar mais centralizado e depois ele descer numa linha fazendo falso 9, ficar entre linhas. Esse jogador precisa, e aí você vai colocando uma série de condições para ele jogar. E na verdade você só quer fazer com que ele jogue. Me dá a sensação, e aí obviamente eu não conheço pessoalmente, mas é uma leitura de longe, tá? E se alguém tiver alguma leitura diferente, por favor, coloca aqui nos comentários, por gentileza. Tem um detalhe que eu acho que é importante, que é uma certa perda de tesão em jogar bola do Neymar. Assim, tesão que eu digo não porque ele não goste mais do jogo, tá? Mas porque eu acho que ele chegou num momento de carreira dele, num momento de uma certa cobrança por seriedade dele, e talvez se misturem as questões de jogo com as questões pessoais, né, com as questões para além do futebol especificamente, que atrapalha demais o cara. Atrapalha demais por quê? Porque se a gente falou, e aí linkar a parte lúdica, né? Se a gente falou que o lúdico está relacionado à liberdade de expressão que ele vai ter, se a gente está falando isso em relação ao Neymar, o excesso de organização tática, o excesso de cobrança, o excesso de você querer que aquele personagem pareça outros personagens, ou seja, o Neymar precisa ter a postura do Cristiano Ronaldo, o Neymar precisa ter a postura do Messi, o Neymar precisa ter a postura de... E aí você complementa com o nome que você quiser ir. Faz com que a gente não entenda que dentro do jogo do Neymar, e o futebol talvez seja para ele esse local, o local de liberdade de expressão dele. O futebol para o Neymar é o local de sua liberdade de expressão. É o local de ser o menino Ney. Não um menino no sentido de imaturo, mas no sentido de brincalhão. O menino no sentido de eu venho para cá e sou livre para dar a lambreta, para não tomar a falta, para estar dentro da lógica do jogo, contribuindo com a minha equipe e fazer um jogo que eu ache bonito.
Nesse cenário que a gente está colocando, e aí a França é pior ainda nesse sentido, porque ao longo do processo na França foi se permitindo, né, alguns atos de maior violência com o Neymar, violência em campo, que eu estou querendo dizer, que você vai tirando desse jogador ou vai colocando uma pressão nesse jogador para além do jogo. Então, quando eu começo a colocar muita questão tática, e aí eu colocando a tática, mas você pode colocar técnica junto ou qualquer outra divisão que te faça meio besta do futebol, tá? Quando a gente começa a elaborar esse tipo de estratégia, onde o cara vai ter que pisar 20 vezes na linha, porque o espaço reduz. Quando você começa a gamificar o jogo, quando você começa a trazer elementos de fora do que o jogo não precisa para a ação, há uma tendência natural que você não jogue mais. Não joga não no sentido de não estar em campo, mas não joga no sentido de não estar presente no jogo. Não está imerso no jogo, não está dentro do jogo. E quando a Clara traz essa questão dos cartões, essa questão do estar nervoso em campo, o que a gente poderia analisar como êxtase, né? Assim, você tem dois polos no jogo, frivolidade e êxtase. Essa definição não é minha, também não é do Alcides, mas eu não vou lembrar o autor agora, eu juro que eu trago para vocês em outro momento aqui no canal, tá? Ou se vocês tiverem dúvida, coloquem nos comentários e eu respondo de quem é depois que publicar o vídeo, tá? Quando a gente observa esses dois polos, a gente fala que o Neymar está em êxtase no sentido de extrapolar a intenção do jogo, talvez ele não esteja em êxtase no sentido de extrapolar o jogo. Talvez esse cara esteja simplesmente berrando no jogo, através das ações, que ele não consegue mais se expressar da maneira como quer. Que ele basicamente não consegue mais expressar o jogo dele da maneira como quer, e ou ele se desvincula daquele ambiente que é ruim para ele, porque o ambiente hoje do jogo de futebol ficou ruim para o Neymar, ou ele mete o pé, ou ele faz a falta, ou ele vai reclamar, ou ele vai fazer qualquer outra ação no sentido de reclamar da falta de liberdade que ele está tendo. Tá? Iago, você está fazendo uma defesa ao cartão amarelo, a violência... Não misturem as coisas, tá? O que eu estou falando um estilo de jogo como é o caso do Neymar, um estilo de jogo como é o caso do Vinícius Júnior, um estilo de jogo como é o caso do Messi, um estilo de jogo como é o caso... a gente pode pegar de outros jogadores, Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, Ronaldo Fenômeno. Toda vez que você quer prender o jogador, toda vez que você quer tirar a liberdade desse jogador por um excesso de organização, e aí pode ser desde a organização clube até a organização federação, até a organização árbitro que quer controlar a partida e não deixar com que ocorra situações que possam ser provocadoras de violência, ou seja, eu corto a possibilidade de fazer um drible porque vá que a partir do drible alguém se sinta ofendido, né? Vá que a partir do drible alguém se sinta prejudicado. Então eu vou cortando as coisas, eu vou cortando o processo de expressão desse jogador. E isso, é óbvio, vai prejudicar e muito a forma como ele vai lidar com o jogo. Quando as pessoas falam de voltar ao Brasil, quando as pessoas falam de voltar a esse cenário, ou de ir ao Chelsea, ou de ir, a gente já falou aqui de outros clubes ingleses que estão interessados no Neymar, ou estariam interessados no Neymar, né? Agora com a contusão a gente não sabe. Pensem, assim, qual clube hoje daria condição do Neymar ser feliz jogando? Talvez o City. Se você pensar na possibilidade de um Barcelona, um Real Madrid, onde você tem o Carlo Ancelotti, que é um treinador que dá essa liberdade, mas percebam como essas posições e essas equipes já estão meio que ocupadas, né? Onde o Neymar pode atuar nessa equipe, né? Aí eu estou falando só da questão dos jogadores, os atacantes dessa equipe, ou até mesmo os pontas, enfim. Percebam como as coisas já estão mais ou menos ocupadas. No Brasil, assim, ele não tem ganho nenhum vindo para cá.
Não tem nenhum vindo para cá. A gente viu isso, e aí de novo, estou tirando a questão ético-moral da história, estou fazendo um comparativo só de momentos de carreira, tá? Quando o Dani Alves veio para cá. O Dani Alves é um dos maiores vencedores do futebol mundial. Que seja punido nas coisas que fez na esfera particular. Dentro de campo, tá? Foi um dos caras que mais levantou taça no mundo. Ele foi, assim, ele jogando bem ou não jogando bem, por um lateral direito, não teve vantagem nenhuma de ele ter vindo para o Brasil. O Marcelo vai viver exatamente isso agora. Qual que é a vantagem que o Marcelo vai ter em fazer grandes jogos pelo Flu? Porque ele pode, aos 33 anos, não render. E aí vão questionar o valor, vão questionar se ele era tudo isso mesmo que todo mundo falava, porque na Espanha ele jogou bem e agora no Brasil ele não vem apresentando um grande futebol. Ou mesmo vai acontecer, ou pode vir a acontecer com o Luis Soares. Ou seja, é um risco que você vai correndo que, se você não tiver essa vontade de se desafiar, não sei se vale a pena. Então, assim, quando você fala da aposentadoria do Neymar no Paris Saint-Germain, não me parece algo muito absurdo. Eu acho que é uma estratégia de mercado para baratear o preço dele, mas não me parece algo muito absurdo, porque em 2027, pós a Copa de 26, o Neymar já estaria com 35, acho, se não me falha a memória, 35 anos de idade, dinheiro não é algo que ele precisaria mais, e as preocupações também não, que colocam ele para além do jogo. Então, assim, para quê? Talvez a gente tenha criado um ambiente, falando em ambientes tóxicos, né? A gente tenha criado um ambiente tóxico para o Neymar e para vários jogadores, colocando responsabilidades e inseguranças que são da nossa sociedade, que não tem nada a ver com o jogador. Que ele vai dar uma Copa do Mundo, ele será o melhor jogador do mundo, porque o Brasil precisa. E ele? Combinou com todo mundo isso? Fez o acordo com todo mundo? Então por que estamos cobrando? Para que quando o Neymar aposentar a gente vai jogar essa pressão no Vinícius Júnior? Por que a gente tem que jogar uma pressão num moleque que nem o Endrick? Por que a gente tem a mania de tentar matar a liberdade de expressão desses jogadores no ato de jogar, simplesmente porque a gente se sente inseguro enquanto país de se posicionar no mundo? Por quê? Por que eu mato o jogo que eu tanto amo em detrimento de meia dúzia de taças que podem não vir? Essa é a pergunta. Ou a gente começa a observar diferentes formas de lidar com as pessoas, ou a gente vai estar fadado a não deixar as pessoas se expressarem dentro do campo de jogo, e aí estou falando da expressão no sentido do ato de jogar, e principalmente, ao não deixá-las se expressarem, a gente vai estar matando o jogo, porque a gente vai estar transformando não em robô, mas em um bando de ser humano deprimido. Em um bando de ser humano ansioso. Em um bando de ser humano que tem diversos problemas mentais, de saúde mental, coisa que é muito séria. Você está falando de um cara que tem os dois, tá? Só para quem tiver aí, não, você está debochando? Não, tem os dois, estou falando, tem o local de fala, como você fala, né? Então, assim, nesse ponto que a gente está colocando, transformar as pessoas em robô é o menor dos problemas. O maior dos problemas é transformar as pessoas em pessoas ansiosas, deprimidas, desanimadas, sem mais vontade de jogar aquele jogo, sem mais vontade de estar ali presente, porque o cenário é tão cortante da sua liberdade que você vai observando cada ponto e vai falando, deixa, não quero mais jogar não. Prefiro ir jogar CS com os amigos e aí, o Neymar tem dinheiro pra caramba, ele pode comprar um grande computador, um grande, sei lá quanto, ele pode xingar todo mundo no CS, ele pode dar tiro, ele pode errar o tiro se ele quiser e ninguém vai encher o saco dele. Ele pode jogar FIFA, ele pode fazer outras coisas. Ele ganhou uma liberdade financeira, certo? Quando o jogo não lhe dá mais aquela possibilidade de ser ele e de se expressar, pra quê?
E se a gente está criando ambientes e cenários, seja via imprensa, seja via clube, seja via professores responsáveis pedagógicos pelos processos, se a gente está criando tudo isso, por que diabos a gente vai chegar e vai querer que o Neymar do Paris Saint-Germain seja o mesmo do Neymar do Santos? Aqui, a gente já tinha problemas de liberdade de expressão no ato de jogar, mas a gente aplaudia. Pô, olha o que o moleque faz, olha como ele é diferente, olha as coisas que ele consegue fazer em campo. Será que foi ele que precisava mudar? E talvez precisasse amadurecer dentro do jogo, mas não no sentido de cortar a sua liberdade, mas de se expressar de maneiras diferentes, de se entender envelhecendo dentro do jogo, e aí se entender como que ele vai se expressar nesse envelhecimento dentro do jogo. Mas é claro, a gente está culpando o Neymar, vai culpar o Vinícius Júnior, vai culpar o Endrick, vai culpar se não vier uma Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo vai sanar todos os problemas da história. Só que a gente já ganhou 5 e não sanou nenhum. Então, talvez esse não seja o problema, né? Talvez a gente só precise deixar jogar. Olha que maravilha. Bem, pessoal, esse foi um desabafo, vídeo, reclamação. Vocês vão ver isso várias vezes aqui ao longo desse semestre, principalmente aqui, né? Estou falando semestre por conta do calendário escolar, porque cada reflexão que eu for tendo durante as aulas, durante os pontos aqui que eu estou acompanhando na Unicamp, eu vou trazendo para vocês aqui, tá? Isso quer dizer que todo mundo concorda aí com a tua fala? Não necessariamente, tá? Mas a liberdade do jogo é justamente essa, de eu poder vir aqui falar as minhas besteiras e tá tudo bem, tá? Jogar é jogar. Gostou do vídeo? Gostou da reflexão? Concorda, não concorda? Então eu peço por favor que você deixe aqui embaixo nos comentários a tua opinião sobre isso, o teu ponto de vista sobre isso, e é claro que a gente possa trocar uma ideia. Também se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e, é claro, curte, comente se já vai fazer isso, espero eu deixando a tua opinião, e, é claro, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e audiência com o projeto e